Quero saudar, amados ouvintes, com a paz de Cristo. E nesses minutos de esperança, eu gostaria de continuarmos a fazer a leitura do capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 14 em diante. Quero, neste momento, tributar a Deus a honra, a glória e o louvor por aquilo que Ele é, e também agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, faz, está fazendo e ainda há de fazer pelas nossas vidas e através das nossas vidas. No versículo 14, amados ouvintes, de Gênesis 6, que ainda trata do assunto do dilúvio, diz assim: faze para ti uma arca de madeira de ciprestre. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um covado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que tem vida debaixo do céu, tudo que há na terra. Contigo, porém, olha só, amados irmãos, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e contigo teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. E o versículo 22, ele diz assim: assim fez Noé conforme, guarde bem, amado ouvinte, essa palavra, conforme tudo que Deus lhe mandou. Gostaria de consubstanciar essa leitura sobre o seguinte tema: a misericórdia de Deus precede o juízo. Na mensagem de ontem, amados ouvintes, anterior a essa, nós observamos pela palavra de Deus que nada está alheio aos olhos divinos. E tudo passa pelo crivo dele. E que, consequentemente, haverá um dia em que aquilo que ficou em pendência sofrerá o seu juízo, o qual será inevitável. Mas, quando nós lemos o versículo seguinte, depois que Deus falou para Noé as razões desse juízo, por conta da malignidade humana, em que desde a meninice é fruto do seu coração, do nosso coração, no versículo 14 ele diz assim, olha só, irmão: faze para ti uma arca de madeira de cipreste. E a partir daí, como nós lemos, Deus passa a estabelecer princípios, estabelecer um caminho para que Noé, mesmo sendo um homem justo e um homem que andava com Deus, ele precisaria saber que ainda assim ele não era melhor do que aqueles que já se encontravam à mercê de sofrer o juízo do dilúvio. Porém, ele precisaria, Noé, não se sustentando na sua própria justiça, mas confiando na justiça de Deus, ele teria que, por conta disso, fazer esta arca. Porém, amados ouvintes, essa questão de Deus estabelecer
esse princípio para Noé, nos mostra que ainda assim a questão da construção dessa arca apontaria para aqueles que estavam em sua volta, né? Uma oportunidade para que eles pudessem ser salvos. Porque a Bíblia ela diz que Noé, ele foi o pregoeiro da verdade. Ele falava para as pessoas, quem sabe, que vendo ele construir aquela arca, quando ela começou a tomar uma dimensão assustadora, porque era assustadora mesmo, você imagine 2 elefantes entrando na arca, 2 ursos entrando na arca, 2 leões entrando na arca, 2 leopardos entrando na arca, 2 girafas entrando na arca. Eu estou falando só de animais grandes. 2 hipopótamos entrando na arca. 2 rinoceronte macho e fêmea entrando na arca. Assim foi. Aquela multidão de animais. Será que não caberia também lugar para mais pessoas? Com certeza, amado ouvinte. A questão de Deus ter que Noé fazer uma arca nessas dimensões era justamente para deixar patente que a intenção de Deus primária era de misericórdia frente àquele juízo ao qual nós meditamos anteriormente que seria inevitável. E não é diferente, amados ouvintes da palavra de Deus, nos nossos dias atuais. Deus também, através do seu Filho, Jesus Cristo, Ele tem construído, deixado evidente que a vinda do Senhor Jesus, a questão dele não se usurpar ser Deus, mas se humilhando a si próprio, se despiu da sua glória, se vestiu em carne humana, se humilhou a ponto de ser servo, e foi até a cruz, depois de cumprir a lei em todos os seus pormenores, se fazendo justo, ele se tornou também o justificador, para que todos que nele crê alcance a salvação. E assim, a exemplo de Noé, também nos nossos tempos, nos nossos dias, o Senhor nos convida para que nós não venhamos nos apoiar na nossa própria justiça, mas que nós venhamos aceitar esta solução estabelecida por Deus, em que mostra, de forma personificada o tão grande amor de Deus para conosco, haja visto que o juízo ele está, não só acontece contemporaneamente, dia após dia, mas haverá um juízo final e que será também inevitável. Porém, antes, a misericórdia de Deus está sendo oferecida todos os dias, através da mídia, rádios, através de cartazes, através de dizeres, atrás dos para-choques de carro, nos vidros, através das igrejas que estão aí com suas portas abertas, assim como a arca ainda se encontrava aberta. Nós vamos estudar mais para frente quem fechou essa porta, e assim também é nos nossos dias. Que você possa aceitar também isso, porque ele diz assim, na palavra que ouvimos em versículo 22, que assim que Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha dito. E o que Deus declara nos nossos dias é: olhai para mim e sereis salvos. E ele ainda disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não falou vai, ele falou vem ao Pai a não ser por mim. Para encerrar, eu quero ler aqui em Romanos 10, versículo 3,
que diz assim: visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Olha só, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Que você possa crer nesta palavra, que você não estabeleça chefe, que você não estabeleça uma religião com uma insígnia em que você vai estar se firmando nesta confiança obsoleta e essa confiança que parece mais como uma terra movediça. Mas aceite a justiça que provém de Deus. Amém? E você se sujeite a ela, que é pela fé, na pessoa bendita do Senhor Jesus, e que você possa escapar deste dilúvio, deste juízo final que está para acontecer sobre a terra e que vai acontecer. Porém, a misericórdia de Deus está aí, precedendo, assim como foi no tempo de Noé, porque muitos dias ele demorou para construir aquela arca, e todos esses dias não era outra coisa, a não ser dar tempo ao tempo para que muitos se arrependessem. Porém, diz-nos a Escritura, que somente Noé e a sua família, suas filhas, filhos e as mulheres deles, 8 pessoas sobreviveram a este juízo, porque entraram na arca, e aceitaram a proposta divina, não se firmaram nos seus próprios caminhos ou na sua própria justiça. E assim fazendo, diz-nos as Escrituras, que veio o dilúvio, nem sequer uma alma que tivesse fôlego de vida sobre o seu nariz pôde sobreviver, porque a água subiram muito mais de 15 metros acima do pico mais alto, e não sobrou uma vida sequer. As aves se cansaram de voar, não acharam onde repousar os pés, caíram sobre aquele mar de dilúvio e morreram. Os homens e os animais também da mesma forma. Você creia desta maneira, porque isso é uma figura, foi uma realidade, mas para nós se tornou também como uma figura, porque diz a Bíblia que nos nossos dias será como no tempo de Noé, que compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, e não se aperceberam quando o dilúvio veio e a todos sucumbiu por conta do endurecimento dos seus corações. Que com você não seja desta maneira, mas faça uma oração neste momento, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, dizendo ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador, e ensina-me a trilhar este caminho. Orienta-me, assim como o Senhor fez com Noé. Ensina-me como posso caminhar diante de toda essa malignidade tão vigente e possa sair ileso na confiança bendita do teu Filho Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço por essa oportunidade e esta é a minha oração para todos que ouvem. Amém.